Feliz ano novo, amigos. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo do local deste maravilhoso planeta, de onde nos deem o privilégio de nos seguir às sextas-feiras, aqui na nossa casa espírita da Associação Cultural Espírita Mudança Interior, que fisicamente se situa em Valdecambra, uma cidade do centro-norte de Portugal, onde nós, às sextas-feiras, aqui, pela internet, online, sempre nos reunimos a esta hora, que são 21 horas em Portugal, mas serão 18 horas no Brasil, serão 22 horas em Espanha. Enfim, a esta hora mesmo, neste preciso momento, independentemente das horas que marquem no nosso relógio, nos reunimos para refletir sobre um tema espírita. Hoje vamos refletir sobre este tema que vemos rodar ali embaixo. É uma das leis morais elencadas na terceira parte do livro dos Espíritos, a lei moral da igualdade. Todos somos iguais perante Deus, todos somos irmãos, vimos todos da mesma causa, e é isso que nós vamos debater, investigando as aparentes diferenças que a nossos olhos de encarnados, ainda pouco evoluídos, às vezes nos parecem reais. Bom, mas a seu tempo trataremos do assunto. Para já ia pedir ao nosso querido amigo António Soares, o anfitrião da nossa Casa Espírita, para, em nome dela, vos dar as boas-vindas e darmos início aos nossos trabalhos. António? Olá, boa noite a todos, João, Eric e a todos esses nossos amigos e companheiros que nos têm seguido ao longo de todo este tempo. E já lá vai um tempinho, já estamos tão familiarizados que parece que nos conhecemos verdadeiramente nestas aulas, que semana a semana nos encontramos para ouvirmos de um e do outro, aqueles companheiros e amigos que nos trazem os seus conhecimentos e para aprendermos mais com eles. Então, em nome da ASEMI, uma boa noite a todos e sejam bem-vindos. E em meu nome pessoal também, e é com enorme prazer que me encontro mais uma vez aqui, sempre que o tempo permite e que possa, né? É com gosto que me encontro aqui com todos vós, assistindo a mais uma noite de conhecimentos que o João preparou para nós, através de todo este trabalho incansável que ele tem tido e que nunca lhe falta as forças para isso e que esteja sempre disponível e capaz de nos trazer cada vez mais os seus conhecimentos e as suas experiências também, porque no fundo ele é um pesquisador e, como já referiu e como todos nós já o conhecemos. E o Eric também, aqui, também agradecendo também a sua presença constante à SEMI, tanto fisicamente ainda não o conheceu, mas é como se fizesse já parte da família da SEMI. Muito obrigado também. E então vamos dar início a esta hora de estudo. E para isso eu ia pedir ao Eric nos direcione então à espiritualidade para que possamos ser orientados e que possamos receber todos esses eflúvios tão necessários à nossa concentração. Eric. Obrigado, João, Antônio. Obrigado a todos. Então vamos à prece. Deus, nosso Pai, envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os bons espíritos, espíritos protetores, possam estar ao nosso lado, nos intuindo, nos encaminhando. Que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar sempre ao nosso lado. Que possamos aprender cada vez mais nessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, Jesus, o guia e modelo da humanidade. Que possamos ficar em paz essa noite, progredindo sempre
em direção a Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos, transmitindo-nos boas energias aos nossos corações, tranquilizando-nos, criando o ambiente mais propício para que nós possamos agora, então, arregaçar as mangas e partir para o nosso trabalho de reflexão sobre este tema espírita. Como vos dissemos, vamos tratar de uma das leis morais, que é uma lei natural ou divina, como são todas as leis que nós vamos escrutinando, que nós vamos descobrindo a respeito da obra do Criador. É essa a ideia que nós queremos passar desde já com este primeiro ecrã. Neste primeiro ecrã, queremos simbolizar com o todo, esta zona toda escura, o universo das leis naturais ou divinas, já que todas o são. Todas as leis que nós deduzimos ao investigarmos fenómenos, sejam eles de características materiais ou espirituais, são do mesmo autor, foram construídos, são originados da mesma obra do mesmo autor de Deus. Por isso, as leis que descobrimos, quer seja nas ciências físicas, quer seja nas filosofias e ciências espirituais, são de Deus. São lei natural ou lei divina. E então aqui nós queremos simbolizar, porque o homem necessita, a forma como vai racionando e como vai organizando os seus pensamentos, necessita de ter catalogações, necessita de organizar o seu conhecimento segundo afinidades do conhecimento que vai deduzindo. Então, com estes três sistemas que aqui vemos, sistemas solares, digamos assim, o que nós queremos simbolizar são conjuntos de leis afins. Vamos supor, por exemplo, que este primeiro aqui, assim em cima, à esquerda, seria as leis da física. Que o outro mais lá embaixo, aqui mais embaixo, seria as leis da medicina, por exemplo, ou da biologia. E aqui ao centro, maior, mas apenas porque é o que nos chama mais a atenção para hoje, o que nós queremos escolher para estudar hoje, o das leis morais. São de natureza diferente das leis físicas, mas são também obra de Deus, são também lei natural ou lei divina. E o Espiritismo dedica-se exatamente ao estudo dessas leis, tentar deduzir quais são as regras de bem proceder que Deus estabeleceu como caminho certo para o nosso progresso moral. Aclarada esta relação sistémica inicial de que tudo a que o homem tem acesso, independentemente do ramo de conhecimento que o produz, e independentemente da natureza filosófica apenas ou filosófica e científica também, tudo é lei natural ou divina. Como nos vamos interessar para hoje sobre as leis morais em particular, vamos começar a nossa palestra por fazer uma pequena revisão do que é a lei moral, onde encontraremos depois
fruto da catalogação que sempre necessitamos usar, encontraremos um elemento desse conjunto que é a lei moral da igualdade. As características comuns a toda e qualquer lei moral vêm logo no início da terceira parte do Livro dos Espíritos. Aqui entre as perguntas 614 e a 648. Nós vamos abordar esta primeira parte da nossa palestra, em que vamos refletir sobre as leis morais em geral. Vamos começar por olhar uma pequena revisão sobre as características da lei natural, seja ela qual for, moral ou não, e depois, então, num segundo passo, iremos já baixar o nosso enfoque e vamos concentrar-nos nas leis morais dentro do conjunto da lei natural. E assim, nesse segundo passo, nós vamos olhar para as questões da origem das leis morais, das questões do bem e do mal, já que estamos a falar da regra de bem proceder, que é a moral, e da tal catalogação que nós temos, sem nada ter de absoluto, onde nós vamos localizar a lei moral da igualdade dentro do conjunto das leis morais, para depois, então, numa última parte da nossa palestra, investigarmos, refletirmos apenas sobre a lei moral da igualdade. Comecemos, pois, do geral para o particular e vamos às características gerais de toda e qualquer lei divina ou natural. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ora, acabamos de ouvir o que vem espelhado entre as perguntas 615 e 616 à volta disto e que nos falam das características comuns a toda e qualquer lei natural ou divina. Recuperamos estas 4 essenciais, sendo que nestas 2 primeiras gostaria de vos chamar a atenção para uma inabilidade, uma debilidade do ser humano em descrever aquilo que é superior a ele, aquilo que vem de Deus, aquilo que ele tem dificuldade em alcançar, aquilo que lhe é desconhecido. Até porque o homem não conhece a lei de Deus, o homem apenas conhece a interpretação que faz da lei de Deus. E depois explica aos outros e deduz para si, utilizando a linguagem. E a linguagem, todos nós sabemos. Basta recordarmos um provérbio popular que diz assim: as palavras são sempre curtas para exprimir os nossos sentimentos, não é? Todos nós costumamos dizer, é sempre curto, eu não consigo exprimir exatamente os meus sentimentos por palavras. Portanto, e quando se trata das características das leis divinas, também o mesmo se passa, porque não temos adjetivação suficiente. E aqui temos um exemplo muito concreto. O que nós ouvimos os espíritos dizer a Kardec, e pelo controle universal do ensino dos espíritos, Kardec apenas ficou com aquelas respostas dos espíritos que foram coincidentes, que foram comuns, que é isso que a segunda parte do controle universal do ensino dos espíritos exige, é que haja coincidência de respostas, mas todos eles, ou pelo menos a maioria deles, lhe disseram que a lei
de Deus, ou a lei natural, é tão eterna como o Criador. Bom, será que é possível ser assim? Vamos meditar um pouco. E é um problema de linguagem apenas, mas é um problema filosófico também. O que é que nós consideramos ser eterno? Cada um de nós pense para si qual é o conceito que tem. O conceito que nós temos e encontramos espelhado em vários dicionários e também no livro dos Espíritos, na primeira parte, logo na primeira parte, quando se fala das causas primeiras, diz assim: Deus é eterno. Ok. Então, e Deus é eterno porquê? Porque não tem princípio nem tem fim, certo? Entendido. Então, se eterno é não ter princípio nem fim, a lei de Deus é criada por Deus, não é? Muito bem. Então, quem é que lhe deu início? Teve um início, não teve? Sim, teve. Criada por Deus. Então, espera, então não pode ser eterna. Muito menos tão eterna quanto o seu Criador, como nós ouvimos. É uma questão de linguagem. Realmente, nós, ainda hoje, século XXI, nós não temos um termo melhor para descrever esta característica da lei. Nós costumamos fazer uma diferenciação entre a característica eterna de Deus, que só pode haver um único ser no universo, só pode haver um ente que seja eterno, que é aquele que não tem o princípio, e é Deus. Costumamos fazer uma diferenciação para a característica que nos afeta a nós, seus filhos, que é de imortais. O que é que significa imortal? É aquele que a morte não tem poder sobre ele, não termina a sua vida. Portanto, nós como seres inteligentes, o nosso princípio inteligente sobrevive à morte física do corpo, que é apenas um invólucro. Portanto, e por isso dizemos que somos imortais. Ora bem, mas nós quando começamos a viver e demos contas que vivíamos, estávamos já metidos neste corpo que temos hoje, já existia antes a lei moral e as outras todas as leis que a gente pudesse vir a descobrir durante a encarnação, como cientista, como filósofo, certo? Então quer dizer que, se quiséssemos utilizar o adjetivo de imortal e eterno, que são para regular a característica da lei, então teríamos que dizer que a lei natural ou divina é mais imortal que o homem, porque foi criada antes de nós, mas é menos eterna que Deus, não é? Pois, queridos amigos, é a nossa condição ainda de o nosso atraso em termos de inteligência e atraso em termos da nossa linguagem para caracterizar coisas que nos são desconhecidas. Portanto, a lei natural, sim, já existia antes de nós, é anterior a nós, mas sim, foi criada por Deus. Portanto, este eterno é preciso termos cuidado de o entendermos. Também o imutável nos sugere atenção para que nós estejamos certos do que aquilo quer dizer. Imutável é que não muda. Bom, realmente, a perfeição da lei de Deus exprime-se também pela sua imutabilidade. Mas tenhamos em conta que há leis, nomeadamente nas leis morais, mas nas físicas também, que são imutáveis, mas adstritas a um determinado mundo, a um determinado planeta. Exemplo, lei moral da destruição. Nós já sabemos que só a matéria se destrói. Em boa verdade, é uma transformação. Mas só a matéria, o espírito não. Então, num mundo onde não se cumpram encarnações, e para cumprir encarnações é preciso haver matéria, né? Que é para se fazer o corpo que vai revestir o espírito, não é? Durante um tempo.
Portanto, mas há mundos onde já não se cumprem encarnações para se evoluir. Então, nesses mundos em que a matéria já não tem influência, são mundos espirituais, digamos assim, para que a lei moral da destruição? Quem diz a lei moral da destruição? Diz a lei moral da reprodução. A lei moral da reprodução regula a reprodução. Mas o que é que nós reproduzimos? O que é que nós damos aos nossos filhos? Apenas o corpo. Nós não geramos o espírito que está nos nossos filhos. Esse é gerado por Deus. Então, mas nós na Terra, sim, colaboramos na geração ou na gestação do corpo para os nossos filhos. E num planeta, num mundo espiritual, num mundo onde já não se cumprem encarnações, o que é que lá se reproduz se os espíritos só são criados por Deus? Estão a ver, amigos? Portanto, convém nós termos esta relatividade interpretativa, porque a nossa linguagem é curta. Porque as leis de Deus realmente são perfeitas. E nós, por elas serem perfeitas, nós não a conseguimos enunciar, porque nós não somos seres perfeitos. Somos seres a caminho da perfeição. Somos perfeitíveis. A nossa inteligência é imperfeita, mas perfeitível. Por nosso mérito, pela nossa evolução, é assim que concretiza o progresso. Então nós olhamos para a lei de Deus e fazemos uma interpretação num determinado momento, a melhor que temos. Mas mais tarde, outra interpretação faremos, porque ao desenvolvermos a nossa inteligência, estamos capazes de ter em conta detalhes que antes não tínhamos, sabendo mais. E então, o que é que fazemos? Deitamos a interpretação velha da lei que tínhamos e ficamos com uma nova, e assim se concretiza o conhecimento. A lei, essa sim é perfeita, a lei de Deus, mas essa ninguém a consegue deduzir, falta-lhe capacidade. Pelo que nós devemos ter o cuidado de, quando falamos da lei de Deus, termos os pés bem assentes na terra, com muita humildade, que estamos a falar da nossa interpretação de algo que nos é desconhecido, porque é perfeito e nós não temos capacidade para lá chegar. Portanto, é a interpretação melhor que temos da lei. Claro que a lei é adequada aos mundos que Deus, na sua concepção, estabeleceu. Aqui temos o exemplo, por exemplo, na Terra, a lei moral da reprodução, a lei moral da destruição, a lei moral da conservação, são leis que são válidas no planeta Terra e noutros mundos físicos. Já, por exemplo, a que vamos estudar hoje, a da igualdade, essa tem uma universalidade superior, porque nós somos iguais em todos os mundos por onde passamos, em encarnações ou não. Portanto, aí, esta da igualdade já tem, digamos que, uma validade superior, uma valência superior, mais ampla. Queridos amigos, primeiras reflexões sobre as características do conjunto de toda e qualquer lei divina. Agora, a partir daqui, vamos mergulhar já só nas leis morais. Diz-nos o Livro dos Espíritos que nós vimos todos com as leis morais na nossa consciência, impregnados na nossa consciência. E é verdade, queridos amigos, todos nós podemos confirmar isso por investigarmos a nós próprios, por autoconhecermos. Reparem, quando nos deparamos com um novo problema nas nossas vidas, que nós nunca tínhamos passado antes, um problema moral, de escolher uma determinada opção, se procede da forma A, da forma B, porque nunca nos passou aquilo. O que é que nos acontece a todos nós?
todos nós ouvimos uma vozinha interior. Há quem lhe chama a voz da sabedoria, há quem lhe chama a voz da consciência, não é? Há aqui uma vozinha interior a fazer um diálogo que ora nos quer impulsionar por um lado, mas depois dá-nos razões para ir pelo outro lado e tal. O que é isto? É a tal consciência. E é tal a revelar-se por tendências, por impulsos, a revelar-se o que nós já tínhamos aprendido de outras vidas em termos morais. Claro que em cada existência ela se vai apurando, porque se nós fomos melhorando o nosso entendimento da lei de Deus, da lei divina, ao longo do nosso progresso intelectual e moral, esse nunca se perde, porque é um atributo, a inteligência é um atributo do espírito. Portanto, o espírito existe sempre, a alma, então, sempre. Portanto, nós, esses ganhos, esse aprendizado, nós levamos sempre. Podemos vir mais ou menos esquecido quando vestimos um casaco encarnatório, um corpo físico. Mas vimos com tendências. Portanto, e ao longo do tempo nós vimos percebendo que problemas que hoje podem ainda ser problemas éticos para algumas pessoas, já não são para nós. Exemplo, provavelmente alguns de nós, ao termos tido encarnações na Idade Média, poderemos ter estado alistados nas cruzadas, naqueles exércitos religiosos que combatiam os infiéis, nomeadamente da Igreja Cristã Católica Romana, que combatiam aqueles que eram considerados infiéis em nome de Deus, mas até os matavam em nome de Deus. Bom, hoje, pelo menos aqueles que são espíritas, isso já não faz sentido. Já vimos todos com essa lição aprendida da nossa consciência, não matarás. E já percebemos porquê. Mas já houve tempo que o fizemos. Mas se quiserem ter uma prova atual, não há hoje pessoas no nosso mundo que matam em nome de Deus? Não há. Não há aí atentados terroristas por religiosos fanáticos que entendem que matar os outros agrada ao seu Deus? Então aí está. Portanto, para esses homens, e de lá dizer-vos que é mal proceder matarem em nome de Deus, é a mesma coisa que dizerem-vos a vós, na Idade Média, como cruzados, que era mal proceder combaterem os infiéis. Vocês, se calhar, matavam quem vos fosse dizer isto. Estão a ver a nossa evolução? Portanto, as leis morais têm esta característica. Nós vamos registando e vem como tendências já para a encarnação seguinte. Claro que falar da moral é falar da regra do bem proceder. Então é muito importante que nós entendamos bem a diferença entre o bem e o mal. De outra maneira, como podemos falar de moral? Vamos revisitar o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre essas questões. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Atentemos nesta última frase da resposta à pergunta 624 do Livro dos Espíritos. A moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, se a moral se funda, então quer dizer que a moral se apoia noutro ente, noutra coisa que lhe serve de base, que já existia. Então a moral é um fim, não é nem sequer um meio, nem um princípio. De acordo? Muito bem. Então, e funda-se ou apoia-se em quê? Qual é que é esse ente que já existia antes da moral, para a moral se apoiar nele? Funda-se na observância da lei de Deus. Muito bem. Então, o que é isso de observar
uma lei, seja ela de Deus ou seja dos homens. Bom, se nós imaginemos, nós temos aqui uma lei. Pode ser a lei de Deus, ou o que nós pensamos ser a lei de Deus, ou pode ser uma lei que saia hoje publicada num diário da República, um boletim oficial de qualquer um dos nossos países. O que é que nós normalmente fazemos? A lei tem muitos itens, muitos capítulos e tal. Nós, normalmente, pegamos e vamos logo diretamente àquela parte que nos interessa e com os nossos conhecimentos, com o nosso saber limitado, porque somos limitados, a nossa inteligência é limitada, e em função do que nos interessa, nós vamos observá-la. O mesmo é dizer interpretá-la. Então, e qual é o resultado, em termos de qualidade, desta observância da lei de Deus, se ela é produzida, se ela é feita por um instrumento imperfeito, que é a nossa inteligência, embora perfectível. Imperfeita é. Portanto, então, quer dizer que a moral baseia-se num ato inteligente que é imperfeito da nossa iniciativa. Portanto, quer dizer que, por exemplo, o que é a moral daquele que deduzimos da lei que hoje lemos, muito grande, provavelmente com 500 ou 600 capítulos, nós só fomos buscar ali 100 e poucos, que eram os que nos diziam mais respeito à nossa atividade, e ficamos com uma indicação para comunicarmos em casa, aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, dizendo, olha, a partir da manhã, por exemplo, olha, já não se usa máscara, agora estamos na pandemia, há de chegar um momento que o governo, os governos dos nossos países vão dizer, em algum momento, que a partir de dia tal, deixa-se de usar máscara outra vez. Hoje é obrigatório em determinadas circunstâncias, não é? Ou só em locais fechados, mas ainda é obrigatório. Mas há de chegar um momento que não é. Mas essa lei, quando for publicada, há de ter uma introdução, a explicação filosófica quais são as razões porque o governo vai decretar para se deixar de usar máscara, não é? Muito bem. Mas o que é que nós percebemos aquilo e tal, entendemos, o que é que depois nós ficamos, qual é a moral daquilo? Qual é que é o resultado dessa observação? A partir da manhã já não se usa máscara. E dizemos isso aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, aos nossos colaboradores. Estão a ver? A moral é isto. Portanto, é filha da observância da lei de Deus. E o que é esse ato inteligente de observar a lei de Deus, que é a nossa razão? O que é isto? Isto é filosofia. É justificar a crença que se tem por verdadeira. Mas porque é uma filosofia moral que visa deduzir regras de bem proceder, à data de hoje chama-se ética. Por isso, o mesmo é dizer que a moral funda-se na ética, ou a moral é produzida pela ética. Portanto, convinha termos isto bem ciente para que percebamos a dinâmica como se gera a moral e o que é que está por detrás dela. Claro que as leis e todo o conhecimento que o homem consegue produzir, interpretando as leis divinas, o homem tem tendência a coligi-lo por afinidades, a catalogá-lo. E assim acontece também com as leis morais. Por isso, temos um catálogo hoje de leis morais que nada tem de absoluto, mas é as que temos, é o melhor que temos, pelo menos para já. Ora, vejamos. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante,
É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Ora, aqui temos a resposta à pergunta 648 do Livro dos Espíritos, em que claramente ouvimos dizer que esta classificação que Kardec pergunta aos espíritos se está bem, que é a que já vem de Moisés, os 10 mandamentos, enfim, se estava bem, os espíritos lhe respondem que, bem, essa catalogação já é a que vem de Moisés, nada tem de absoluto, tenho a ideia que nada tem de absoluto, mas de uma forma suficiente responde a quase todas as situações da vossa vida. Pelo que vejo, não há problema nenhum em adotá-la, levai à prática, mas nada tem de absoluto. E nada tem de absoluto exatamente porque nós não temos capacidade de colher, de interpretar a realidade ou verdade absoluta. Mas pronto, pelo menos aquilo que conseguimos deduzir é esta moral que aqui está, dividida desta parte, em que destas 10 leis, onde vimos já a lei moral da igualdade, que hoje devemos tratar, vimos-la metida num conjunto de outras, entre as quais a última, que é a lei moral da justiça, amor e caridade, que os espíritos dizem a Kardec que é a mais importante delas todas. Então, passando isto aqui para o nosso desenho inicial, poderíamos completar agora este nosso sistema solar das leis morais desta forma, em que no centro do sistema solar está o sol destas nossas leis. Qual é que é? É exatamente esta lei da justiça, amor e caridade, a maior delas todas, à volta do qual orbitam todas as outras quais planetas de um sistema solar, entre os quais existe um que é a lei moral da Todos os igualdade. homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem. Diante dele, todos são iguais. E que, logo no seu enunciado introdutório, nos diz isto, e que vem entre as perguntas 813 e as 624 do Livro dos Espíritos, na terceira parte. Diz logo, estabelece filosoficamente que todos somos iguais, independentemente da raça a que pertencemos, da cor de pele, dos nossos credos, das nossas convicções. Todos somos iguais, todos vimos de uma fonte única, que é Deus, que é o Pai de todos nós. Nós somos irmãos entre nós próprios, inclusivamente nas famílias consanguíneas. Os meus filhos são meus irmãos como espíritos. Só na encarnação é que, para cumprir determinados objetivos encarnatórios, assumimos um papel que a consanguinidade leva a uma maior proximidade. Mas é para ajustes entre nós. Mas, na realidade, somos todos irmãos. Irmãos em Deus. Pelo que Deus, como Pai soberano, o melhor Pai que nós possamos imaginar, nunca iria fazer diferença entre os seus filhos. Se nós tentamos não fazer com os nossos, Deus, numa forma exponencialmente superior, o fará muito melhor, não faz mesmo diferença. Portanto, independentemente do sexo, da cor, da raça, do credo, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, e é isso que logo introdutoriamente nos chama a atenção, esta lei moral da igualdade, que nós podemos depois olhar segundo 3 prismas, advindos da nossa condição humana, em que nós falamos de igualdade, mas a gente observa desigualdades. Como é que isto se pode compreender? E como é que se podem entender essas desigualdades? A uns parecem uns desgraçados, outros umas pessoas muito beneficiadas. E o que é, afinal, então, as verdadeiras igualdades? Como se podem entender filosoficamente as verdadeiras igualdades
em Deus, da lei moral. É isso que vamos ver. Vamos começar pelas desigualdades ou aparentes desigualdades. Porque Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. Vou utilizar aqui uma metáfora aqui do trator e das suas rodas com diferentes raios para caracterizar melhor isto que nós acabamos de ouvir. Que a diferença entre nós, que se revela entre nós vemos que ela baseia-se na vontade e no melhor exercício do livre-arbítrio que cada um de nós faz. Vamos imaginar que estamos num mundo habitado, que é este trator. O trator é um mundo habitado. Vamos imaginar que nós, os habitantes, somos as suas rodas. Ora, o trator tem umas rodas, normalmente as rodas traseiras, que têm um raio maior. O que é o raio? O raio é o tamanho do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, é o raio da jante. E tem a espessura do pneu. A espessura do pneu, o que é? É a idade espiritual. O que é que nos disse esta pergunta 804? Disse-nos que o homem, consoante utiliza melhor a sua vontade em querer progredir e o seu livre-arbítrio, assim progride mais depressa. Isso não o faz desigual. Falo é ser mais um melhor utilizador do recurso que Deus lhe deu, investindo na sua vida. Isso é legítimo. Isto é legítimo. Aquele que mais trabalha deve poder justamente colher mais recursos, mais riquezas, sejam elas materiais ou morais, porque é do seu mérito. Mas não vai fazer diferente. E por que não? Porque aquele que quer ser preguiçoso vai ter oportunidade de também fazendo esse trabalho, exercendo a sua vontade, o seu livre-arbítrio, lá chegar também. E Deus, como Pai imensamente justo, sempre lhe dará a oportunidade disso. Então, imaginemos que nós há uns habitantes deste planeta que são as rodas de trás, têm mais vontade de querer progredir, e há uns que são mais acomodados. Então, se nós agora imaginarmos que para uma determinada encarnação temos que cumprir um trajeto do progresso, que é este que aqui está, ora, qual dos dois vai conseguir andar mais na linha do progresso nesta encarnação? Olha, o que tiver o raio maior, pois numa volta só, numa encarnação só, é capaz de cumprir aquele progresso todo. E aqueles que estão mais acomodados, mais preguiçosos, pois se calhar vão ter que fazer em 2 ou mais vezes, certo? Espero que tenha resultado mais ou menos claro esta questão de como a vontade e o livre-arbítrio funciona para o nosso progresso e aparentemente nos cria desigualdades. Na prática não o é, porque não retira àquele mais acomodado a hipótese de ele também o fazer, porque ele deve o fazer e todos estamos aqui para progredir. Claro que nos mundos materiais como o nosso, nós também somos muito sensíveis às aparentes desigualdades sociais e na distribuição dos recursos financeiros, dos recursos materiais. Olhemos para as questões sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia?
Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Merecem anátema. Ai deles! Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. A reter, queridos amigos, aquilo a que chamamos de desigualdades sociais é obra do homem. Não foi Deus que criou socialmente essas diferenças que nós reconhecemos que nos entram pela cabeça. É o homem. E claro que o homem é responsável quando tenta sobrepor-se ao seu irmão, ao seu próximo, a fazer dele inferior. Perante Deus não tem valor essa usurpação de importância, seja por via do dinheiro, seja por outras vias de influências sociais. E, como há uma lei da causa e efeito, tenhamos muito claro que não escapará aquele que numa encarnação humilha e tenta desvalorizar o seu irmão, socialmente, pois sofrerão anátema no futuro. Sofrerão mesmo. Mas essas desigualdades sociais, que ninguém as atribua a Deus. Quando as pessoas, eu sou um desgraçado, Deus pôs-me, pôs-me numa condição, numa sociedade muito pobre, com muitas dificuldades. Não é Deus, não é Deus. É o homem que vai criando isto, e claro que tudo o que nós experimentamos em determinada época, porque Deus é justo, só a nós se deve. Claro que há razões para isto, desde o próprio reflexo da lei da causa e efeito, à escolha de provas para a nossa evolução, mas já trataremos desse assunto mais adiante. Quanto às questões da riqueza... A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? Que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma espoliação ou de uma injustiça? Então, queridos amigos, quando olhamos para as desigualdades da riqueza, nós não podemos dizer que está baseado no que os mais inteligentes é que têm acesso a maior riqueza, os mais desenvolvidos, que seja intelectualmente ou moralmente, é o que tem acesso a... Não é verdade. Porquê? O que dizer do roubo e da astúcia? Que são pessoas absolutamente... utilizam a inteligência para roubar e enganar os outros. Portanto, estas desigualdades das faculdades mentais e intelectuais não são, dependendo da forma como são utilizadas, mas não se baseiam nela as desigualdades que na distribuição das riquezas. Tenhamos isso, não é uma lei geral, não é uma regra geral. E claro, sobre estas questões nós podemos olhar para as questões das heranças, dos deserdamentos, e o que é a verdadeira igualdade, afinal, no meio disto tudo, num mundo em que o dinheiro e a riqueza é necessária, nos mundos materiais ela é necessária. E é uma prova, é preciso usá-la bem. Olhemos Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por este fato? Certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Ora, é fácil perceber isto. Para quem tem a certeza
da base filosófica da reencarnação, que justifica exatamente as aparentes desigualdades com que aparecemos na vida, uns mais pobres, outros mais ricos, uns nos países, outros noutros, outros com uma cor de pele, outros. Portanto, também aí se vê nas questões da herança, vê-se uma possível justificação filosófica para aquele que herda uma riqueza que aparentemente parece que não a produziu porque foram os pais que lhe deixaram. Muitas vezes ele apenas está a herdar aquilo que lhe foi expoliado numa encarnação anterior. Há relatos mediúnicos de pessoas numa determinada família que foram expoliadas, roubadas de sua riqueza na encarnação anterior, depois faleceram, e faleceram na miséria, e agora, por exemplo, aparecem como filhos daquele que o roubou, para herdar aquilo que era seu. Portanto, é também um ensejo de reparar injustiças do passado. Filosoficamente, dá para entender, aliada à lei da causa e efeito. E o deserdar, podemos deserdar? Como é que é isso? Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Tenhamos sempre esta noção. Já vivemos em sociedades que já fizeram uma evolução social e em termos de direito, que já impede significativamente aquilo que há séculos para trás era possível, de um pai deserdar completamente um filho. Hoje não. Hoje, pelo menos aqui em Portugal, o deserdar é só uma fração pequena da riqueza que vai deixar. Não chega bem a 1/3, depende do número de herdeiros que houver, etc. Portanto, é apenas a lei humana já protege essas questões. E porquê? Subjacentemente a isso está a percepção que o homem tem exatamente da ação-reação, da lei da causa e efeito. Portanto, e nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Tudo nos é contabilizado. Quando hoje, por desentendimentos, por vinganças, deserdamos alguém na nossa descendência direta, pois se tivermos sido injustos ao fazê-lo, pois não nos surpreendamos que numa encarnação posterior isso nos venha a acontecer como ajuste daquilo que fomos semeando. São possibilidades para justificar problemas que nós enfrentamos no futuro. Procuremos sempre fazer o bem, procuremos sempre fazer justiça, muito mais dentro da família consanguínea, porque por algum motivo assim é que nós temos que estar nessa relação temporária com esses espíritos, e estejamos certos, absolutamente certos, que a lei da causa e efeito é uma lei universal e que a qualquer ação vai corresponder uma reação, mesmo em termos espirituais. Então, o que é afinal a igualdade no meio destas aparentes desigualdades, destas questões que temos estado a ver? A igualdade absoluta das riquezas é possível? Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita
pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Queridos amigos, julgo que toda a gente ouviu e claramente. É utopia. É utopia. Isto é, não é possível de concretizar essas ideias que vemos defendidas até por linhas de pensamento político da distribuição equitativamente das riquezas. É impossível. E porquê que é impossível? É impossível porque imaginem que era possível fazermos uma experiência, distribuirmos agora toda a riqueza do mundo de forma igual por todos nós. O que é que ia acontecer logo passado uns minutos a seguir? Nós somos todos diferentes. Por exemplo, se calhar eu, com o dinheiro que me davam, eu gosto de viajar, achei que já trabalhei muito e tal, ia utilizá-lo para esbanjar em meu próprio prazer. Outro, por exemplo, ainda bem que recebi este dinheiro, eu sempre fui um pobre, isto vem-me mesmo a calhar, mas agora não posso desbanjar isto porque eu tenho que pensar no meu futuro. E então até vou aproveitar algum deste dinheiro para montar um negócio para gerar ainda mais dinheiro. Eu vou empobrecer porque vou gastar o dinheiro. O meu dinheiro vai para este que quer juntar mais dinheiro para o futuro. Ele vai ficar mais rico. Estão a ver? É impossível manter-se a igualdade das riquezas. É uma utopia. A igualdade é apenas perante Deus, é apenas em termos de possibilidades, em termos de irmandade, em termos de origem, em termos de possibilidades de progresso. Tudo está aberto a nós. E é necessária a desigualdade de riquezas, por muito que nos possa custar aceitar, é necessária para o progresso humano. O problema é os exageros que se cometem e o uso que se faz dela. E isso vamos ver que são provas difíceis para quem detém maiores riquezas. Isto quanto às questões das aparentes desigualdades, que, como vos dissemos, pois, têm sabor à prova, particularmente na distribuição Porque da Deus riqueza. concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Ora, isto vem na sequência do que já vínhamos dizendo. Então, Deus é imensamente justo e como é que permite que uns estejam na miséria e outros sejam imensamente ricos? As provas são provas igualmente necessárias, igualmente úteis para aquele que as enfrenta. Uns enfrentam-nas por mero reflexo da lei da causa e efeito. Outros enfrentam-nas por escolha própria, de prova para evoluírem, sentem-se com capacidade de poder enfrentar aquela prova e acelerarem o seu progresso e escolhem essas provas. Portanto, bem, pelo menos estas duas vias. Mas qualquer uma delas é útil. Ao que vem na miséria, ao que tem uma vida miserável, é útil para ele evitar de se queixar, poder trabalhar a sua resignação, poder aceitar, poder meditar porque é que aquilo lhe acontece e encontrar soluções de, ainda nesta encarnação, produzir o suficiente, pelo menos, para sobreviver. Aquele que vem muito rico,
a tentação é muito forte para que cometa excessos e nós estamos e vemos isso. Portanto, também tem esta prova, porque ele não leva esta riqueza como espírito, não leva, deixa aqui tudo. Portanto, é um instrumento para trabalho, para evolução, quer a riqueza, quer a miséria. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto maiores são os meios. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Aqui está uma característica da prova da riqueza, em que muitos falecem nela, em muitos caem nela. Se aparentemente aquele mais rico diz-nos o nosso bom senso, a nossa justificação ética, que teria melhores condições de poder progredir ajudando os outros, o que é que normalmente acontece? Olha isto que aqui vemos. Egoísmo, orgulho e uma insaciabilidade. Quanto mais tem, mais quer. E então acumula, não ajuda os outros, ignora os outros e acaba por esgotar uma encarnação em que falha, em que não supera a prova da riqueza. E então, se calhar, terá que encarar uma outra prova, talvez a da miséria, para o ensinar o outro lado daqueles que foram abandonados por ele na encarnação prévia, ao lhes faltar com a assistência. Isto nas características da prova da riqueza. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando aparentemente julgamos que os mais ricos que nós são as pessoas mais sortudas, pois como estamos enganados. Aos olhos de Deus, estamos mesmo enganados. E até eles próprios se estão a enganar a eles próprios, se não olham para os bens que têm como uma forma de progredirem moralmente. E isso obriga a que ajudem os outros e saibam distribuir equitativamente o que têm. Costuma-se até dizer que recebe-se em dobro daquilo que se dá. É preciso saber fazer isto e não ficar com a riqueza só para si. E claro que aquele que está no lado oposto, pois esse realmente pede-se-lhe é que se resigne, que tente dar a volta, que tente ser criativo, que tente arranjar soluções para melhorar a sua capacidade, porque também estamos aqui para poder ter iniciativa, para lutarmos por sermos melhores, para sermos felizes em qualquer momento. Então, em que é que ficam as igualdades, afinal? Bom, podemos olhá-las
no mundo em que habitamos, pelo menos pelos prismas da diferença de sexos. Já não vamos falar noutras, a diferença de cores, isso é óbvio que não tem ponta para o pé, como costuma dizer, mas no sexo, a gente nota, homem é homem, mulher é mulher, pronto, é muito mais visível. E depois, essa aparente desigualdade, porquê é que Deus criou assim? E o que é que espera de diferentes sexos, já que é preciso haver dois sexos para que funcione a reprodução, para que funcione a reencarnação. Então, depois a igualdade vai se resumir realmente, em termos absolutos, ao quê? Vai ser na igualdade perante o túmulo, como iremos ver. Mas comecemos pelas questões da diferença de sexos. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? De direitos, sim. De funções, não. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca? Portanto, vimos que homem e mulher foram criados diferentes, e se compreendemos bem que é necessário sexos diferentes para a reprodução, quanto ao que importa como filhos do mesmo Deus, como irmãos que são perante Deus, são seres iguais, então nós vemos que quando revestidos, cada um com o seu corpo que é diferente, vê-se que à mulher há umas funções mais sofisticadas, mais delicadas, e ao homem, dada a sua robustez física, pede-se-lhe, exige tarefas de maior força. Aos dois exige-se a ajuda. Portanto, em termos de direitos, é uma utopia pensar que a legislação possa conferir exatamente direitos iguais, pelo menos no que concernir às questões físicas. É impossível exigir-se a um homem, a uma mulher, aquilo que se exige a um homem, ou vice-versa. É impossível em termos físicos. Mas, em termos de funções, em termos de entreajuda, de funções, sim. Agora, tudo o que tem a ver com características específicas, inultrapassáveis, biologicamente, pelos dois seres, não é possível. Portanto, isto é, os direitos em relação a coisas essenciais da vida são absolutamente iguais. As funções não podem ser. Não se pode exigir uma função de um teor físico exigente de igual maneira a um homem ou uma mulher. Direitos iguais, direitos em termos de acesso a questões que os tornam iguais perante as oportunidades da vida, sim, mas não de funções, certo? Não é possível haver uma legislação que possa, com segurança, conferir igualdade de funções para além do que a física, a biologia permite. Perante isto... De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Quando têm em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, implacavelmente, todas as distinções humanas. Perante o túmulo, meus amigos, é que todas estas questões voltam a sanar-se. As desigualdades, aparentes ou não, mas são todas aparentes, como já vimos. Mas pronto, para nós o que é aparente é real, infelizmente, porque estamos limitados a entender assim. Mas
Perante o túmulo todos somos iguais. Aí todos passamos na mesma porta, da mesma maneira. E claro que há pessoas que julgam que mandando fazer uns mausoléus enormes, que se distinguem. A gente entra às vezes nos cemitérios e vê uns grandes mausoléus. Bem, passai nesses cemitérios e muitas das vezes olhais para grandes mausoléus que os nomes já estão corroídos pelo tempo. Já quem se foram aquelas pessoas? Onde está o orgulho daquela família que foi-se? Claro que as honras são importantes enquanto forem um honrar justo da memória de alguém que por aqui passou, que deixou a sua obra, mas para promover o orgulho de uma família ou de um grupo, é tolice, é tolice. Basta só olharmos, é só visitar um cemitério e verificar isso. Quem eram aqueles que ali estavam? Se calhar, alguns de nós, porque nós já tivemos outras vidas, se calhar até estamos nesse cemitério e se calhar estamos a olhar para um jazigo onde está lá o último casaco que nós vestimos. Ou olhamos para uma campa rasa e ali está lá o último casaco, mas nós nem sabemos. Estão a ver? Portanto, o orgulho de quê? Somos todos iguais perante o túmulo. Tínhamos esta ideia. Queridos amigos, nós para vos trazermos esta palestra, nós consultamos todas estas obras que aqui estão. Na primeira linha vemos obras da codificação fundamental espírita, do conjunto dos 11 títulos, ou 22 volumes. Na linha de baixo nós vemos algumas obras de filosofia, de Platão e de Aristóteles, que nos ajudam a entender estas questões filosóficas que aqui fomos abordando, sobre as características da lei. O Universo Elegante, um livro maravilhoso de física quântica que nos ensina também que nem tudo, nem só as leis morais são leis de Deus, mas sim todas as leis físicas, e nomeadamente as da física quântica que lidam com o mais ínfimo da matéria, o que está abaixo do átomo. O nosso livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que logo na primeira parte também falamos desta dificuldade inultrapassável que o homem tem de não conseguir interpretar a realidade, não conseguir colher a realidade, de ter a verdade absoluta, apenas consegue vê-la segundo o seu prisma, que é a verdade, e nós temos de ter essa humildade de entendermos tudo isso. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, uma delas em YouTube, Espiritismo JG, duas em Facebook, uma na página do nosso amigo Eric, Espiritismo em Kardec, e outra também em Espiritismo JG Facebook, onde nós agora iremos ver os vossos comentários e perguntas, mas se alguém houver que não se sinta à vontade de colocar o seu comentário ou a sua pergunta numa rede social, mas queira satisfazer alguma dúvida que nós possamos esclarecer, tem também à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com os parcos conhecimentos que nós detemos sobre estas coisas, que não temos a verdade absoluta, nem pouco, mais ou menos, mas temos a nossa e de bom grado a justificamos. Bem-haja, queridos amigos, antes de passarmos às perguntas do público e outros comentários, eu ia desafiar os nossos companheiros aqui em estúdio para nos trazerem também a sua opinião, corrigirem alguma coisa que eu possa ter equivocado ou complementarem, trazendo a sua verdade e saindo todos com uma melhor verdade também. Ia desafiar já o nosso querido amigo Eric. Eric, por favor. Excelente, João, a sua exposição, né? E eu só queria comentar, né, algumas questões, ressaltar. Então, como foi colocado, né, o Espiritismo defende a igualdade dos direitos, né, entre todos, né, entre homens e mulheres, entre pessoas de diferentes classes, né? Mas como foi bem colocado também, o Espiritismo não defende a igualdade absoluta, né, que é uma utopia, né, de algumas ideologias, né?
Como diz lá na questão 811, né, e na Revista Espírita, no texto de Erasto aos Leoneses, né, essa igualdade material é utópica, né? A igualdade que o Espiritismo promete é outra, né? É a igualdade espiritual, né? Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né, igualmente, e todos nós um dia vamos chegar à perfeição, né? Mas a trajetória é diferente, porque a trajetória depende do livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio que faz com que a gente seja diferente em diversas coisas, né? O livre-arbítrio determina, né, o nosso progresso, né? Se vamos progredir mais ou menos rapidamente, né? Em que sentido vamos progredir, né? Então, essas diferenças, todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, mas como o João bem colocou, essas diferenças vão vindo com o livre-arbítrio, né, que vai sendo desenvolvido aos poucos também o livre-arbítrio. E até que o espírito já tenha consciência dos próprios atos, né? Consciência de si e dos próprios atos, né? Mas muitas vezes a desigualdade na sociedade atual, ela realmente se dá pela força, né? Como Kardec diz, no futuro vai restar só a desigualdade do merecimento, né? Os que merecerem mais vão se destacar, né? Pelo adiantamento intelecto-moral. Tem um texto da Gênese que fala sobre a questão da igualdade, né? Que fala dessa questão, né? A gente sabe que todos nós somos iguais em essência, né? Porque todos nós somos espíritos, né? Mas assumimos posições diferentes na sociedade para aprender, né, coisas diferentes, né? Quem encarnasse só como homem só saberia o que os homens sabem, né? Quem encarnasse só como rico só saberia o que os ricos sabem, né? Então cada posição oferece um aprendizado, né? Por isso que a gente reencarna várias vezes, né? Espero que meu som esteja ok, né? Meu som tá bom, né? Então, tem esse texto aqui da Gênese, lá do capítulo 1, do item 36, Kardec fala da igualdade pela reencarnação. Diz assim: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, pois o mesmo espírito pode tornar-se rico ou pobre, grande ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a justiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, essa igualdade, né, ela é fundada pela questão da reencarnação, né, porque pela reencarnação a gente sabe que o mesmo espírito, né, os mesmos espíritos que reencarnam em diferentes posições, né? Então, um indivíduo que hoje é homem pode, numa encarnação futura, nascer como mulher, né? Um indivíduo que hoje é rico pode nascer como pobre numa reencarnação futura, né? Então, pela reencarnação você quebra esses preconceitos de castas, né? Pela reencarnação a gente já sabe que a gente se reencarnou em diversos povos diferentes, né? Então, quebra esses preconceitos de cor, de casta, né? Então, a reencarnação funda numa lei da natureza essa igualdade, né? Em essência, né? Mas é isso. Excelente a palestra, João. Queria agradecer. Muito bom. Obrigado, Eric, e obrigado por nos trazeres estas referências muito importantes. É também nossa preocupação, nestes nossos estudos, sempre justificarmos por referência às obras fundamentais da codificação, de onde vem a nossa argumentação, de onde vem aquilo que afirmamos. E isto enriquece muito, isto que o Eric aqui nos trouxe agora, trazendo neste texto da Gênese, que exatamente vem ajudar-nos a raciocinar e conhecer melhor esta filosofia e esta ciência espírita, sobre cujo conhecimento de base deve assentar toda a evolução
que ela fará, ela não ficou engessada, o conhecimento espírita vai continuar, mas respeitando as bases e sujeitando-se ao mesmo processo de investigação. E então vai continuar a produzir ciência ajustada e filosofia, indicações ético-morais ajustadas às necessidades do homem ao longo dos tempos. Muito obrigado, Eric, por este aporte referido à codificação fundamental para sustentar exatamente estas questões que nós no Livro dos Espíritos centradamente fomos colher para explicarmos a questão da igualdade em forma de lei moral. E agora pedir ao nosso querido amigo António. António, por favor. Boa, João. Excelente explanação. Acontece que explicaste, trouxeste fizeste uma palestra tão delineada que pouco há a comentar. O Eric trouxe mais aí esse aporte, como todos nós ouvimos, que deu mais um complemento, mas eu vou sempre aqui também dizer duas palavras, quando não mais, para passarmos mais um bocadinho de tempo. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Recebemos do Criador o mesmo amor e a mesma capacidade para amar. Igualdade e liberdade no começo, igualdade e liberdade depois do progresso conquistado. Iguais na simplicidade e ignorância, iguais na felicidade e na verdade alcançada. É, pois, na interpretação das leis divinas que o homem progride, porque conhecê-las, todos nós as conhecemos, mas só no cumprimento das mesmas o homem avança. Conhecê-las, conhecemos, como tu disseste, nós temos-las na nossa consciência. Agora, entendê-las, cumpri-las, é um bocadinho mais complicado. Todas as desigualdades existentes, como frisaste, e como também o Eric, ainda agora no seu artigo da Gênesis, esse bocadinho, todas as desigualdades existentes, com certeza que são obra do homem, não são obra das leis divinas. E não é pela falta de conhecimento que essas desigualdades existem, mas sim do orgulho, do egoísmo e do preconceito. A doutrina espírita diz que nós podemos refletir, e bem, na nossa caminhada evolutiva, os princípios de igualdade e respeito podem ser aplicados em qualquer tempo e para qualquer estado que se vivencie. E eu vou sobre um tema muito ligado a esta lei moral da igualdade, a parte da mulher, que está bem também referenciada até no Livro dos Espíritos. Já Platão, já há 427 anos antes de Cristo, ele já afirmava o seguinte: um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Quer dizer, pelo tratamento de inferioridade e submissão dispensado ao sexo feminino, a organização de uma sociedade se torna incompleta, desequilibrada e injusta. Agora vamos mais para a atualidade, para o século XIX. O escritor e poeta francês Victor Hugo, eu já o referi aqui já há tempos, quando, não sei, mas sei que já o referi aqui. Ele escreveu um poema muito lindo que enaltece em perfeito equilíbrio os parceiros de evolução, no qual inicia dizendo que o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher é o mais sublime dos ideais. Portanto, o homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz,
o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. E vou ficar por aqui, porque havia mais algumas coisas a dizer, até mais ligadas à parte da mulher, como sabes, a revista Espírita até trata bem, traz documentada sobre, na revista Espírita de janeiro de 1866, sobre as mulheres, os direitos das mulheres, porque naquela altura, com certeza, declaravam a mulher inferior, no sentido que não tinha sequer alma, não é? Então eu vou só aqui, este é só um bocadinho. Na revista de janeiro de 66, Kardec aborda precisamente as discussões em torno do valor da mulher, até sobre a existência ou não da alma na mulher. É nos finais do século XIX que, em Paris, se debatia um ato legal de diplomar ou não uma jovem de 20 anos que se acabara de formar. Tudo isto somente porque ela era mulher. Então, debatia-se entre lá os doutorados, quem fosse, né, os doutores. Aqui estavam quase, não? Uns diziam que sim, outros diziam que não, se calhar, não sei. Estava quase como o rei de Salomão quando era para dividir a criança ao meio, né? Para dar metade a cada mãe. Portanto, Kardec acaba por comentar: depois de terem reconhecido que ela tinha alma, lhe reconheceram o direito à conquista dos graus da ciência, o que já é alguma coisa, dizia Kardec. Portanto, ficámos por aqui assim. Muito obrigado por trazeres esta lei de igualdade, que nós ainda os nossos preconceitos, o nosso orgulho, eu sou maior, eu sou melhor, aquele não, eu é que tenho os direitos, aquele não tem direito nenhum. Trouxeste bem explicada, de forma bem delineada e bem preparada para o nosso entendimento. Cabe a nós ouvir, interiorizar e tentar meter em prática, porque nós esse conhecimento já o temos dentro de nós, né? Através da nossa consciência. Agora, temos muitas das vezes a preguiça de ir abrir as gavetas antigas, de ir aos baús. É isso que nós temos. Obrigado, João. Obrigado a ti, António, não só pelo excelente contributo, mas pela forma também que me fizeste, foste buscar, por exemplo, esse artigo muito interessante de 1866 da Revista Espírita, se as mulheres têm alma ou não, e espelhava as questões da época, da inferioridade originada pela sociedade. As desigualdades sociais são sempre criadas pelo homem, em que colocavam a mulher num campo de inferioridade em termos de direitos. Ainda hoje há países em que realmente as mulheres têm menos direitos que os homens, mas a tendência é que se lhe reconheça a igualdade de direitos. Outra coisa é as funções, isso é que não é possível exigir-se aquilo que de raiz não se tem. Portanto, agora, direitos sim, de oportunidades sim, entreajuda e sejamos certos que o decorrer das vidas encarnadas nos proporcionará oportunidades também, pelo exercício da justiça divina, de aqueles que são homens virem a ser mulheres e aqueles que são mulheres virem a ser homens. Portanto, isso aí faz parte da nossa evolução também. Só respeitando a essa parte das mulheres, da alma ou não da alma, é que, tanto negando ou não os direitos cívicos, né? Os direitos das funções, tu não fazes isto ou não fazes aquilo, tu és inferior a mim. Agora eles negavam-lhe era o direito espiritual, um direito à alma. Quer dizer, quem eram essas pessoas? Eram deuses? Quem eram essas pessoas para dizer, não, tu não tens alma, tu não és nada? É um bocadinho, em pleno século XIX, não? Já não vou para a barbárie, ainda na barbárie, ainda ok. Agora, pleno século XIX,
acho que é um bocadinho mesmo desse preconceito e desse egoísmo absurdo, não é, do homem. Enfim, era o homem. Se calhar éramos nós nesse tempo. Mas ainda hoje, século XXI, basta ligar a televisão, basta ver notícias. Temos sociedades humanas neste século que ainda põem a mulher em condições ultrajantes, não dignificantes. Enfim, claro que o caminho está aberto, o caminho do progresso está aberto, cada um tem que fazer o seu, ninguém, nós não podemos progredir uns pelos outros, cada um tem que fazer o seu, e essas sociedades irão também aprender por si, a reconhecerem que de facto somos todos irmãos, independentemente do sexo, da cor, da casta, enfim, somos todos iguais. Muito obrigado, António. Se estivessem de acordo, nós agora íamos ver aqui as perguntas que aqui temos aqui algumas. Temos aqui uma primeira pergunta da nossa amiga Lubélia Dias, que eu não sei se percebo bem a pergunta. Eu vou dar uma resposta que acho que se enquadra mais e depois os meus amigos farão o favor de, eventualmente, se perceberem melhor a pergunta e darem outro tipo até de resposta. Então ela diz que no livro dos Espíritos, ou pergunta, no livro dos Espíritos, a palavra lei é empregada no caso fluido, eu julgo que é como, será, não é? Fluido com um rio, fluido como, deve estar a faltar aqui uma letra, não é? Fluido como um rio, não no sentido de uma obrigação ou regra. Obrigado, Lubélia, por esta pergunta, que encerra em si aquilo que a dificuldade que nós falávamos de princípio, quando falamos da característica do eterno, da lei e do imutável, que a nossa linguagem é curta e tem dificuldade em exprimir os conceitos. E depois nós, normalmente, quando temos poucos termos, vamos revestindo um determinado termo com muitas roupagens. É o exemplo, por exemplo, da religião, não é? Que o espiritismo não é religião formal exatamente porque, ao existir só um termo de religião, ao longo do tempo foi sendo revestido de formas, de hierarquias, de ritos, que o espiritismo não tem. Mas como é só existe aquele termo, e aqui também se sente um pouco isto naquilo que a Lubélia, na raiz da sua pergunta. Fluido como um rio. Nota-se que a Lubélia utiliza este fluido como um rio como sinónimo de tranquilidade, mas atenção, o rio é forte. Esse fluido como um rio, da corrente do rio, por baixo tem uma lei natural forte, ele corre sempre, e corre para o mar, e corre na direção em que foi mandado correr pelo seu criador. Portanto, quando depois, na segunda parte da pergunta, dizemos não no sentido de uma obrigação ou regra, mas o rio corre no sentido da sua foz. Corre dentro do seu leito. Nós é que o percebemos como a calmaria que eventualmente nos introduz, nós damos-lhe outra conotação, mas não significa desrespeito a nenhuma lei. Tudo no universo responde a leis rigorosas. Nada foi deixado ao acaso. Filosoficamente não podemos, nem isso faz sentido. Tudo é de um rigor absoluto. Podemos nós não entendermos, e às vezes chamamos o acaso, por sorte, isto, aquilo. Portanto, que dizer-lhe que lei é lei e tudo aquilo que possa imaginar na sua vida, isso vem de uma lei.
Tudo o que está à sua volta é regulado por uma lei. É claro que nós temos o livre-arbítrio e a vontade, mas é limitado, é limitado pela lei que conformou o mundo onde nós exercemos essa vontade e esse livre-arbítrio. Há a vontade e o livre-arbítrio em questões fundamentalmente que têm expressão moral, de bem proceder. De físico, não é bem assim. Nós não podemos querer coisas que não temos capacidade para fazer. Podemos imaginar, em termos de pensamento, sim, o pensamento, se há alguma liberdade absoluta, a única é o pensamento. Nós podemos pensar o que quisermos. Outra coisa é fazermos. Fazermos não só porque nos faltam os recursos e há leis que não permitem, não é? Como há leis físicas que não permitem, que o Criador marcou, como também há a liberdade dos outros que nos constrange. Portanto, não é possível, por um ato milagroso, transformar água em vinho. Não é possível. Não é possível. Portanto, a derrogação das leis naturais, impossível. Impossível. Portanto, por isso é que nós vivemos num mundo que nos extasia pela sua perfeição. As leis que estão detrás deles, que são imutáveis, realmente imutáveis, são perfeitas, dão-nos a sensação de poder acomodar a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, mas há limites. Há limites para isso. Deixando-nos, sim, uma grande expressão às questões morais, às questões da alteração interior do que nós vemos e às questões do pensamento. Eu não sei se consegui responder, porque eu não, confesso não estar certo de ter entendido bem a pergunta da Lubélia, mas os amigos, se quiserem complementar de alguma forma. Eu posso tentar comentar, né? As leis, né, de Deus, elas são determinações, né, de Deus, né? E se dividem lá em leis da matéria e leis morais, né? E essas leis Deus criou independente da nossa vontade, né? Então, a lei da reencarnação, por exemplo, ela existe independente da gente querer ou não. Né? Não, os espíritos vão ter que reencarnar, né? Não é simplesmente um direito, é um dever. Eles vão ter que reencarnar. Né? Mesma coisa da gravidade, por exemplo. Se você pula de um lugar alto, você vai cair. Né? Não é questão de querer. A lei é assim, a natureza é assim, né? Deus não consultou a gente para criar as leis, ele determinou. Né? Então, e essas leis, né, elas derivam, daí derivam as leis morais, que daí deriva direitos e deveres, né, pra gente. Né? Deveres é algo que a gente tem que cumprir. Né? Todo dever é um direito, mas nem todo direito é um dever. Né? Tem coisas que a gente pode fazer porque são recomendações, mas não é obrigatório. Né? E tem coisas que são deveres. Por exemplo, não matar, né, por exemplo. É um dever, né? Não é simplesmente algo que você pode ou não fazer. Você tem que fazer. Né? Agora, por exemplo, coisas que são direitos, né? Você pode, por exemplo, dar ou não. Deixa eu ver. Você pode, por exemplo, dar ou não uma esmola num caso específico. Né? Você não tem uma obrigação peremptória naquele caso da esmola. Né? Agora, um dever você deve sempre cumprir, né? Até porque as outras pessoas têm direitos, né? E se você passar o direito às outras pessoas, você já está suprimindo esses direitos, né? Então é um dever você respeitar o limite também do próximo. Enfim.
Muito obrigado, Eric, também por nos trazer estas aportações e mais estas visões que julgo que entre o que fomos todos dizendo, eh, a Lubélia encontrará alguma coisa de útil para a sua questão. Obrigado, Lubélia, por a fazer. Iríamos passar para outra pergunta que aqui temos. Do nosso... João. Sim, sim. É só um segundo. O Eric, eu penso que o Eric respondeu um pouco bem à pergunta da Lubélia. Se me pudesse meter aí a pergunta dela, agradecia. Portanto, não no sentido de uma obrigação ou regra. São regras constantes e invariáveis que emanam de Deus e têm por finalidade auxiliar o desenvolvimento consciencial do espírito. Portanto, porque, como ele disse, o Eric não falou mais em determinações. Portanto, são regras ou determinações, porque não é o homem que pediu essas leis. Deus impôs essas leis ao homem. Portanto, são essas leis divinas, e elas foram feitas precisamente para quê? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. O Eric falou bem na lei de reencarnação, quer queiramos, quer não, é uma lei a que todos estamos sujeitos à lei da reencarnação, porque sem ela nós não conseguimos progredir. Portanto, é uma obrigação, é uma regra. No fundo, portanto, essas leis, tratando-se do comportamento do homem em relação ao seu semelhante, essa regra, esses deveres, como o Eric também falou, vai tudo englobar-se àquela lei que é a do amor, da justiça e da caridade, a do amor ao próximo, como a si mesmo. Portanto, penso que é isto mais ou menos que a Lubélia quereria saber. Se não for, ela que reformula a pergunta novamente. Por vezes é uma questão de interpretação também da pergunta em si, não é? Muito obrigado, António. Julgo que sim, julgo que trouxemos suficiente informação para a Lubélia poder agora escolher, fazer a seleção da informação e ver aquilo que lhe possa servir para o que ela realmente queria perguntar, ou então, como dizes, voltar a perguntar. E pegando agora nessa deixa que tu falaste da lei maior, da lei da justiça, amor e caridade, está aqui uma pergunta do nosso querido amigo João Carlos Onelli, que tem uma pergunta bastante bem construída e vem exatamente no encalço dessa lei. Pergunta ele se a observação da lei de justiça, amor e caridade é promotora da igualdade, ao menos de oportunidades iguais, e se é também promotora ou mediadora da liberdade. Sim, na nossa opinião, sim, às duas perguntas. Porquê? Se nós formos, por exemplo, e olhando só para as questões da justiça dentro da lei de justiça, amor e caridade, se nós olharmos só para as questões da justiça, e nós podemos trazê-la aqui, portanto, onde estão inscritas as questões dos direitos naturais, a lei fala-nos dos direitos da propriedade, das visões diferentes que temos sobre as questões da justiça, da característica natural desta lei, e, portanto, olhemos, por exemplo, quanto às questões das oportunidades, do direito à oportunidade, que é mais fácil de nós medirmos relativamente às questões da propriedade. Se nós aqui formos, nesta parte da lei, ele fala-nos de questões que têm a ver com o direito maior, que é o direito à vida, o direito à aquisição dos bens e, por exemplo, nas questões da propriedade, olha o que é que ele nos diz. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça
proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Portanto, por um lado, já está a promover a liberdade bem contextualizada, que tem que sempre respeitar a liberdade dos outros, não faz aos outros, nunca as façam a ti. Portanto, está aqui a promover a liberdade, mas está a abrir a possibilidade de se ser dono de qualquer coisa, portanto, de haver o direito a qualquer coisa, desde que sem prejuízo de outrem. Portanto, e mais adiante fala do... Será ilimitado o direito de propriedade? Sem dúvida, tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Portanto, vemos aqui que está aberta, os limites à propriedade está absolutamente aberto à condição de que só é limitado naquilo que possa ter ou venha a prejudicar o outro. Naquilo que é legítimo, é pelo seu trabalho, é pelo seu esforço, pois não há limites para a propriedade, seja do que for. Portanto, isso por um lado, vemos um respeito à liberdade, a liberdade com letra L, grande, maiúscula, porque a liberdade não é libertinagem, há que respeitar o direito do outro. Não faz aos outros, não queres que te façam a ti. E desde que se respeite isso, então, realmente, a promoção da igualdade de direitos, isto é, todos nós temos por igual o direito de, pelo nosso trabalho, sermos legítimos proprietários do que pudermos e quisermos, todos, sem exceção. Aquele que é hoje mais pobre, como o que é hoje muito rico, é igual, desde que legitimamente nos é aberta essa possibilidade, é um direito que todos nós temos, que tem essa outra faceta do exercício da liberdade. Não sei se pude responder da melhor maneira, mas a pergunta está muito bem feita, João, e nós agradecemos. E eu pedia, se calhar, aos amigos, se quiserem intervir. Bem, aquilo que eu acho que eu já tinha colocado, né? O Espiritismo ele estabelece a igualdade, né? A igualdade e a liberdade são consequências da lei de justiça, amor e caridade, né? Kardec diz que a lei de justiça, amor e caridade resume todas as outras, né? Então você tem 10 leis morais lá, né? A lei de liberdade, lei de igualdade, e a lei de justiça, que é a 10ª lei de justiça, amor e caridade, resume todas as outras, né? Então, da mesma forma que Jesus resumiu as 10 leis de Moisés, né, em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, o Espiritismo resume essas 10 leis morais nessa última, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, todas as leis morais, não só a lei de igualdade ou de liberdade, são consequências dessa lei, né, de justiça, amor e caridade. A igualdade, né, como eu tinha colocado, né, que o Espiritismo coloca a igualdade de direitos, né? Não há igualdade absoluta material, né? Sempre vai haver classes sociais com um tendo mais, outro menos, né? Embora todos com a posse do necessário, né? A desigualdade em si não é um problema, o problema é a miséria, né? Que é a falta do necessário. Agora, uns terem mais, outros terem menos, isso é natural, né? Do desenvolvimento. E essa questão que o João falou é bem interessante da propriedade, né? Kardec coloca a propriedade como um direito natural, né? Desde que seja adquirida pelo trabalho, não pelo roubo, né? Como tinha sido colocado.
Então, se for consequência do trabalho como um direito natural, é um direito justo, não é um direito de propriedade. E também tem base nessa lei de justiça, amor e caridade, né? E falando da liberdade, a liberdade também, né, é um direito, né? Na época do Kardec, né, havia essa consideração do jus naturalista, né, desses 3 direitos fundamentais, que é o direito à vida, liberdade e propriedade, né, que eram direitos naturais nessa perspectiva liberal da época de Kardec, né? Enfim. Muito obrigado, Eric, também por esta visão sistémica, complementar que nos trouxeste e até em termos históricos colocar esses 3 direitos que vinham da Revolução Francesa e eram muito comuns serem pensados e debatidos na sociedade francesa, mas que são direitos que continuam a hoje ser reconhecidos como direitos humanos e filosoficamente, em termos éticos, assim o era há 160 anos e continua hoje a ser, com nuances apropriadas, mas assim é também. Não sei, António, se queres dizer alguma coisa? Não? Bom, então esperemos que o João considere minimamente respondida a esta questão. Em termos de comentários, temos aqui uns comentários finais da nossa amiga Shirley, que fala que o espírito decide fazer, do bem proceder, uma regra ou obrigação, sim, portanto, devemos colocar para nós essa obrigação do bem proceder. E o Espiritismo nos ajuda, estudando exatamente o que é o bem proceder. O João nos agradece. Obrigado, amigos. Obrigado, João, pela pergunta e pela participação. E, bom, não temos aqui mais nenhuma pergunta, nem nenhum comentário. António, eu passo a emissão para ti. Obrigado. Eu te agradeço e ao Eric também pela sua participação. Agradeço em meu nome também, mas em nome especial da ACM, mais uma contribuição para a divulgação da doutrina espírita, que é o objetivo é o lema desta casa. E agradecer a todos esses amigos que aqui estiveram connosco, interagindo da maneira que estão interagindo. É bom que se interessem pelas questões, porque assim todos nós aprendemos uns com os outros. Assim que vamos aprendendo, ouvindo aquilo que o maestro que está à frente, neste caso, o João, que nos traz, tanto nas suas pesquisas, nos seus trabalhos de estudo, e que nos apresenta, e nós, como alunos, ouvindo e comentando e perguntando, é assim que vamos aumentando os nossos conhecimentos. Muito obrigado a todos vós, queridos amigos. Desejo já a todos uma noite serena e tranquila, um bom fim de semana, e cá estaremos novamente, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, com mais um trabalho que o João com certeza já terá preparado para nós. E então, antes de nos despedirmos, vamos agradecer por esta oportunidade. Vamos então todos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos, em consciência, agradecer ao Pai mais esta grandiosa oportunidade de podermos ser esclarecidos em muitas dúvidas que nós tenhamos, porque nós temos sempre dúvidas a cada dia. Conforme vão aumentando os nossos conhecimentos, as nossas dúvidas vão também crescendo. E é assim, nestes momentos em conjunto, estes momentos de estudo, que vamos crescendo
e vamos aumentando este alicerce doutrinário. Vamos alimentando o nosso ser interior tão necessitado de esclarecimento. Vamos então todos agradecer também à espiritualidade que esteve aqui conosco, envolvendo-nos a todos num clima e num ambiente de harmonia e de serenidade, de discernimento, para que todos esses ensinamentos os possamos interiorizar e possamos fazer deles ferramentas tão necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E vamos assim também pensar nos nossos irmãos. Os nossos irmãos em maiores dificuldades, sejam elas materiais, sobretudo espirituais. Aqueles que ainda não conhecem as leis divinas que temos, que hoje o tema da palestra, ainda não conhecem, não ouviram falar de Jesus, por exemplo. Vamos irradiar para eles esses fluidos e essas energias salutares, para que eles possam, recebendo essas energias e esses fluidos, possam assim amolecer um pouco os seus corações, muitas das vezes empedernidos, não só pela falta de conhecimento, mas pelo caráter de cada um. Vamos todos, em conjunto, pedir pela humanidade. Estes momentos que atravessamos, ainda difíceis para todos nós, em que o respeito de uns pelos outros possa ser cada vez maior. E assim, unidos neste ambiente vibracional de boas energias, de luz e de amor, vamos pedir ao nosso irmão maior, Jesus, esse companheiro inseparável, que está sempre conosco, orientando-nos, dando-nos conselhos. Ouçamos-lo com atenção. Vamos pedir que nos abrace com tanta força que possamos sentir todo esse calor que do seu coração possa ser emanado. Obrigado, Jesus, abençoai-nos, que assim seja. Obrigado, António, por esta linda forma de encerrarmos os nossos trabalhos. Obrigado, Eric. Obrigado, queridos amigos telespectadores e seguidores das nossas palestras, dos nossos canais. Ficamos de encontro marcado para a próxima sexta-feira para uma nova reflexão sobre um tema espírita, à mesma hora, nestes mesmos canais. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Tchau, queridos amigos. Obrigado.